A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje mais uma vez vamos tratar de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual, e a temática de hoje é: existem sinais indicadores do arrebatamento da igreja? Sim ou não? Simplificando, existem sinais que mostram que o arrebatamento acontecerá ou já está perto? Sim ou não? Iremos pormenorizar, lançar luz acerca desta temática. E todos nós sabemos que o arrebatamento da igreja é o evento desencadeador. A partir dele, outras profecias terão aí o seu cumprimento. Então, o arrebatamento é o evento mais esperado pela igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que eu digo pela igreja? Porque sabemos que a nação ímpia, ela não espera o arrebatamento, mas nós esperamos, sem dúvida, o arrebatamento da igreja. Então, este evento, que é o arrebatamento, ele é um evento desencadeador. Só acontecerá Tribunal de Cristo, Bodas do Cordeiro, Grande Tribulação, Armagedon, Julgamento das Nações e entre outros eventos que estão dentro de uma perspectiva para o futuro, só acontecerá primeiro, com o acontecimento do arrebatamento da igreja. Então, a partir do arrebatamento, outras profecias terá aí o seu cumprimento. Quando nós olhamos para o estudo da escatologia bíblica, o estudo da literatura apocalíptica profética, porque a literatura apocalíptica profética estuda o livro de Apocalipse, o sermão profético do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também estuda Daniel, porque Daniel é considerado aí o Apocalipse do Antigo Testamento. Muitas coisas foi revelada a Daniel acerca do futuro, os sonhos dos reis, eram eventos que aconteceria no futuro, e foi dado a Daniel aí as interpretações. Mas, quando nós olhamos dentro do sermão profético do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa da pergunta tripartida dos discípulos, nós sabemos que Jesus ele muda toda a ordem do sermão profético, toda a ordem de resposta. E Jesus respondendo à pergunta tripartida dos discípulos, que ele pergunta: quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa a responder aos seus discípulos no versículo 4 do capítulo 24 de Mateus, e vai até o versículo 35. E dentro dessa resposta ele fala sobre diversas coisas que acontecerá na terra, lógico que estão dentro de uma perspectiva para o futuro. No versículo 36, ele começa a discorrer do arrebatamento, sobre o arrebatamento ali, sobre a iminência da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos ler Mateus capítulo 24, versículo 36, vai dizer assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veja que Jesus aqui mostra claramente para os seus discípulos a vinda súbita de Cristo, o arrebatamento de forma iminente, porque um dos pilares do pré-tribulacionismo, que é a posição que eu defendo, é a iminência do arrebatamento. Ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento. Então Jesus fala sobre a iminência do capítulo 24, a partir do versículo 36, Jesus vai falar sobre a iminência do arrebatamento, que ele pode acontecer a qualquer momento. No versículo 42 vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o
vosso Senhor. Então, Jesus começa a discorrer sobre a iminência, e sabemos que a iminência ela está ligada ao arrebatamento da igreja. Então, não há sinais propriamente ditos para que o arrebatamento aconteça, porque o arrebatamento ele é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Agora, o que nós estamos vendo acontecendo em todo o mundo mostra para nós, existem alguns pontos que mostram para nós que sim, o arrebatamento da igreja está próximo. Nós podemos caracterizar aqui alguns sinais, por um exemplo, sinais na área moral, mostra que o arrebatamento está breve a acontecer. Por um exemplo, quando Jesus disse, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabemos que havia as pessoas ali da geração, da era de Noé, não se preocupavam com a presença de Deus, não se preocupavam com a palavra de Deus, com o compromisso com Deus. A nação que Noé estava pregando para ela era uma nação que estava vivendo os seus próprios ideais, os seus próprios interesses e se esquecendo da palavra de Deus, se esquecendo da presença de Deus. Então, quando Jesus falou, e como foi nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo vida normal, casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam. O que Jesus está dizendo é que o arrebatamento da igreja se dará em um dia comum, como qualquer outro. Veja que Deus mandou Noé construir a arca, pregar para aquela geração, mas as pessoas não quiseram. As pessoas estavam preocupadas com os seus próprios interesses. Então, vemos aí sinais que mostram para nós que o arrebatamento está prestes a acontecer. Na área moral, as pessoas não estão se respeitando, as pessoas estão amando mais o presente século do que a palavra de Deus, estão dando interesse às suas coisas e não à presença de Deus. Então, quando Jesus fala, como nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo uma vida normal e não estavam querendo saber da palavra do Senhor, não estavam querendo ter compromisso com o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mas existem outros sinais que indicam que este evento desencadeador está às portas. Como, por exemplo, se nós formos em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo de número 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ele mostra aí uma categoria de pecados, de falhas no caráter do ser humano, e para Timóteo ficar atento. E sabemos também que esse capítulo 3 de 2 Timóteo fala aí das últimas coisas que antecedem aí o arrebatamento da igreja. Então, por que dizemos que o arrebatamento da igreja está à porta? Por que dizemos que ele está prestes a acontecer e ele acontecerá a qualquer momento? Porque nunca se viu sinais como este de 2 Timóteo capítulo 3, como na era de hoje. As pessoas são profanas, as pessoas são sem afeto naturais, as pessoas são obstinados, orgulhosos, mais amigo do deleite do mundo do que amigo de Deus. Então, esta geração é a geração que não quer compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que dizemos que o arrebatamento da igreja está às portas. Por mais que não
não é precisamente ter sinais que antecedem essa eventualidade, mas no geral, quando nós olhamos para estes sinais que diz respeito aos últimos dias, mostra para nós que o arrebatamento está prestes a acontecer, de forma que ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Por isso, devemos nos preparar, devemos olhar para características de homens como estas e fugir, querer mais a presença de Deus. Então, o arrebatamento da igreja é um evento iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Mas olhando pelos sinais na área moral, na área espiritual, né, a igreja, ela vive uma apostasia. Hoje, o evangelho cristocêntrico, a qual Cristo é o centro, está difícil de se ver pregar, de se ouvir pregar. Mas existe aí um remanescente fiel que ainda está propagando a verdadeira palavra de Deus. Mas existe muita apostasia neste mundo. Então, por esses pecados, por essas características de homens amantes de si mesmo, certificamos que sim, o arrebatamento está prestes a acontecer, de forma que ele é iminente, pode acontecer agora. A iminência é o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, inclusive agora. Então, quando nós olhamos para esses versículos bíblicos, por um exemplo, Judas, versículo de número 18 e 19, vai dizer assim, falando dos homens avarentos, homens que não querem compromisso com Cristo, os quais vos dizia que no último tempo haverá escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, hoje é o que só vemos aí, enxergamos as pessoas sem compromisso com a palavra de Deus. Então, tudo isso mostra, é uma evidência que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Então, que possamos estar preparados. Amém? Este foi mais um vídeo, que vocês sejam abençoados com este conteúdo. Compartilhe, se inscreva-se no nosso canal e que Deus vos abençoe.